Senhor Jesus, amém? Eu vou pedir a vocês esse momento para vocês olhar para o seu irmão do lado e falar para ele: que bom que o amor de Jesus te trouxe aqui. Fala para ele, ó, Jesus te ama. Pode sentar, amados. Me alegro muito em hoje estar aqui nesse lugar. Eu me alegro muito em o Senhor ter me dado hoje essa oportunidade, que para mim é um privilégio fazer a vontade de Deus, porque o Senhor, Ele nos chamou para a gente exaltar e glorificar o nome dEle. A palavra do Senhor nos diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Muitas vezes, amados, para a gente fazer a vontade de Deus, a gente temos que negar a nós mesmos. A gente temos que negar a nossa própria vontade, talvez os nossos próprios sentimentos. Que a palavra de Deus diz que os nossos pensamentos não são os pensamentos do Senhor, nem os nossos caminhos, os caminhos do Senhor, porque os pensamentos do Senhor são muito altos, os seus caminhos são altíssimos. Eu quero agradecer essa noite a você por a sua presença nesse lugar. Eu quero agradecer essa noite ao meu PGM que hoje está aqui. Eu quero agradecer ao líder do irmão Gil, à líder da irmã Sirlene e todas as suas varoas. Eu quero agradecer aos meus pastores por hoje o Senhor ter tocado no coração deles, e Ele está me dando essa oportunidade de exaltar e glorificar o nome do Senhor. Eu vou pedir a vocês para ficar de pé mais uma vez em nome de Jesus, amados. Que hoje eu quero compartilhar com vocês uma mensagem que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Todos já acharam? Diga amém. Glória a Deus. O título é A Conversão de Saulo no Caminho de Damasco. Verso 1 diz assim: E Saulo, respirando ainda ameaça e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu carta para Damasco, para a sinagoga, a fim de que se encontrasse algum daquele seita, que é homem, que é mulher, os conduzisse preso a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro para ti é recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, o que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será
dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo a ninguém. Saulo, levantando-se da terra, abrindo os olhos, não via a ninguém, e guiado pela mão, conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, não comeu e nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse o Senhor em visão: Ananias. E ele disse: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te, vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso por nome de Saulo, pois ele está orando. E numa visão ele via que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: de muitos ouvi acerca desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem o poder dos principais dos sacerdotes, para prender todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Aleluia. Pode sentar, amados. Queridos, essa mensagem que hoje eu quero compartilhar com vocês fala de um homem. Este homem chamava-se Saulo. Aqui mesmo nessa mensagem, a Bíblia fala que ele era um homem perseguidor de Jesus. Era um homem que ela prestava serviço para os sacerdotes em Jerusalém. E a Bíblia fala que Jesus, ele foi crucificado. Ao 3º dia ele ressuscitou. E ele teve cerca de 40 dias com seus discípulos, ensinando, admoestando e mostrando a ele qual era a sua aperfeiçoável, espontânea vontade, ao qual ele queria colocar no coração daqueles homens. E a Bíblia diz que Jesus, ele sobe aos céus, mas deixa os seus discípulos de olhos fixos, olhando o Senhor subir, mas no seu coração uma mensagem: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E essa mensagem o Senhor hoje ele está colocando no teu coração. Essa mensagem hoje o Senhor quer falar com você. E o Senhor quer dizer para você: ide, vai. Eu estou te enviando, eu estou te mandando. Queridos, eu queria dizer para vocês hoje, que a mensagem que eu vou deixar para vocês hoje: vocês precisam entrar no processo. Vocês precisam passar pelo processo. Que esse processo, Jesus Cristo Nazareno, o Filho de Deus. E hoje ele convida você para você entrar nesse processo. Assim diz o Senhor: eu sou a porta. Se entrarem por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e encontrará pastagens. João 10, verso 9. E aqui, esse homem, a Bíblia fala que ele era um perseguidor.
daqueles que invocavam o nome do Senhor. Ele era um perseguidor dos filhos dos discípulos de Jesus Cristo. E a Bíblia fala que aquele homem, ele perseguiu os discípulos desde Jerusalém. Mas quando os discípulos saem por cidades vizinhas, evangelizando, pregando a palavra do Senhor, aquele homem, ele vai adiante. A Bíblia fala aqui que ele pede o quê? Carta para Damasco. Ele vai até o sacerdote e pede essa autorização na forma de carta para que ele tivesse toda a liberdade, toda a autoridade e toda a lei para entrar naquela cidade de Damasco e prender aqueles que invocassem o nome do Senhor, aqueles que dissessem: Jesus vive, Jesus reina, Jesus é o Senhor. A Bíblia diz que aquele homem, ele pede carta para Damasco e vai adiante. Interessante, amados, que aquele homem, ele é acompanhado de uma enorme tropa. E assim, a Bíblia diz que ele começa a se aproximar de Damasco. E a Bíblia diz que quando ele começa a se aproximar de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. A Bíblia diz que quando aquele resplendor de luz do céu o cercou, a Bíblia fala que aquele homem, ele vai o quê? Em terra. Aquele homem, ele caiu. Eu não sei se foi do cavalo, eu não sei de que ele caiu, mas aquele homem, ele foi ao chão. Sabe por quê? Porque Saulo, naquele momento, ele começava a entrar no processo. Naquele momento, Saulo, ele começava a passar pelo processo. O Senhor, hoje, ele convida você para você vir passar por esse processo. Eu não sei como é que você está, eu não sei como é que está o seu coração, eu não sei como é que está a sua intimidade com o Senhor, eu não sei como é que está a sua caminhada. Mas Jesus, ele te convida, que ele quer fazer com que você venha entrar, para que você venha participar, para que você venha estar nesse processo. Esse processo é Jesus Cristo. A Bíblia diz que ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é esse processo. E a Bíblia diz que quando Saulo, ele vai ao chão, através daquele resplendor de luz, ele começa a ouvir a voz do Senhor, porque o Senhor foi ao encontro de Saulo. Não foi Saulo quem foi ao encontro do Senhor, mas o Senhor foi ao encontro de Saulo. Que a palavra do Senhor diz que é: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A Bíblia fala que o Senhor vai ao encontro de Saulo. Naquele momento, Jesus, ele começa a conversar com Saulo, ele começa a falar com Saulo: Saulo, 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 por que tu me persegues? Queridos, diante, talvez de um coração duro, talvez de um coração cruel, talvez de um coração amargurado, talvez de um coração que não conhecesse a verdade, que Jesus diz o que? Eu sou a verdade. Jesus é a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertarás. Naquele momento, Saulo, ele começa a conhecer a verdade. Naquele momento, Saulo, ele começa a sentir o gostinho da libertação. Naquele momento, Saulo, ele abre a sua boca lá onde se encontrava, no chão, e ele pergunta para o Senhor Jesus: quem é, Senhor? Quem é esse? Muitas vezes, lá no nosso coração, a gente tem falado com o Senhor. Muitas vezes a gente tem perguntado: quem é, Senhor? O que queres que faça?
Mas muitas vezes o Senhor tem nos respondido, o Senhor tem nos justificado, mas a gente não temos entendido qual é a vontade de Deus. A Bíblia diz que Saulo diz: quem és, Senhor? Ele diz: eu sou Jesus, eu sou o Senhor a quem tu persegues. Naquele momento, Saulo novamente ele dirige a palavra ao Senhor. Segunda vez, ele diz: Senhor, o que queres que faça? O que queres que faça? Talvez, amados, muito a gente tem pedido ao Senhor. Talvez a gente tenha clamado muitas vezes, argumentado, chorado. Mas talvez nas nossas bocas não tenha vindo ainda a palavra, uma consultoria diante do Senhor. Senhor, o que queres que eu faça? Senhor, qual é a tua vontade, Senhor, na minha vida? Senhor, qual é a vontade, Senhor, desse ministério que o Senhor está entregado nas minhas mãos? Senhor, qual é a vontade e mudança que o Senhor quer, Senhor, de mim? Mas aquele homem pecador, aquele homem que não conhecia Jesus, aquele homem de um coração duro, aquele homem que perseguia, aquele homem talvez que humilhava, que veio na boca dele foi simplesmente isso: Senhor, o que queres que eu faça? A Bíblia diz que ele estava atônito, a Bíblia diz que ele estava com muito medo. Mas, mesmo diante dessa circunstância, o coração de Saulo ele abre para o Senhor. Sabe por quê? Porque Jesus ele quer abrir muitos corações. Jesus ele bate em muitas portas. Tem portas que o Senhor bate todos os dias, tem portas que o Senhor chama todos os dias. E ele clama e ainda diz: é escrito a porta e bato. É escrito a tua porta e bato. Se você me ouvir, eu vou entrar na sua casa. Se você entendeu, eu vou cear com você. Você vai cear comigo. A Bíblia fala de quê? De um homem muito rico. Esse homem se chamava o quê? Zaqueu. Esse homem talvez ele tivesse bens materiais, esse homem talvez ele tivesse riqueza, esse homem talvez ele tivesse poder, esse homem talvez ele tivesse autoridade. Mas aquele me mostra que diante de todas essas coisas, ainda faltava o mais importante: conhecer a Jesus. Conhecer a Jesus. E a Bíblia diz que na cidade de Jericó, Jesus começa a entrar nessa cidade. A Bíblia fala que ele veio acompanhado do quê? De uma enorme multidão. Mas no coração de Zaqueu, naquele momento ele queria conhecer Jesus.
Ele queria ver e saber quem era Jesus. A Bíblia diz que Jesus cercado da multidão, e Zaqueu muito distante, e a Bíblia diz que ele bastante pequeno, dificultava, mas Zaqueu dizia: eu quero conhecer a Jesus. A gente pergunta para nós mesmos: o que falta para a gente conhecer mais e mais a Jesus? Que a Bíblia diz que Zaqueu, ele teve atitude. Zaqueu, ele teve determinação. Zaqueu, ele perseverou naquele propósito que ele tinha colocado no coração dele. E naquele momento no coração de Zaqueu dizia o que ele tinha que ir adiante. Naquele momento dizia o que Zaqueu tinha que marchar, Zaqueu tinha que caminhar. Zaqueu tinha que ser criativo. E você, qual é a sua caminhada? Qual é a sua criatividade? Qual é a sua determinação? Porque Zaqueu, ele teve a dele. Porque Zaqueu, ele queria conhecer a Jesus. A Bíblia diz que aquele homem, ele corre adiante. Aquele homem, ele vai adiante. E a Bíblia fala que quando pensa que não, se dá o quê? Com uma figueira brava. Eu não sei como era essa figueira, mas por uma palavra brava. Mas não era uma figueira fácil de subir. Talvez tivesse espinho, talvez tivesse garranchos, talvez fosse alta. Mas Zaqueu, ele não olhou para a sua qualificação. Zaqueu, ele não olhou para a sua postura. Mas Zaqueu, naquele momento, ele viu que ele precisava diminuir. Que a Bíblia nos diz que aquele que se exalta será humilhado, mas aqueles que se humilham será exaltado. Chegou, queridos, o momento de Zaqueu ser exaltado. Chegou o momento dele ser exaltado. E a Bíblia diz que ele corre, ele sobe naquela figueira, e ele fica lá parado, lá em cima. Mas quando Jesus passa e vê aquele homem lá em cima, não precisou Zaqueu dirigir a palavra a Jesus, porque Jesus foi quem foi atrás de Zaqueu. Jesus é quem entrou em Jericó, aquele por onde ele queria buscar, ele queria encontrar Zaqueu. Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém eu pousar em sua casa. Hoje convém eu entrar em sua casa. A Bíblia fala que aquele homem, ele desce com muita alegria. A Bíblia fala que aquele homem, ele recebe a Jesus com jubilo. A Bíblia fala que aquele homem recebe a Jesus com festa. Aquele homem, ele convida Jesus para entrar na sua casa, para sentar na sua mesa, para cear com ele e a sua família e os seus amigos, quem quisesse receber a Jesus. Naquele momento, Saulo pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? A Bíblia fala que Jesus, naquele momento, ele diz: ó, entra na cidade, e lá te será dito o que convém você fazer. A Bíblia diz que quando aquele homem, ele levanta da terra, aquele homem, ele percebe que ele havia perdido a sua visão. Apesar de tanta força, tantas declarações,
Quando Zaqueu pergunta quem é, Senhor, quando Zaqueu abre o coração para Jesus, o que queres que faça? Ele ainda não havia percebido que tinha perdido a visão. Quando ele levanta da terra, Saulo, ele abre os seus olhos e já não enxergava mais. A Bíblia fala que ele é o quê? Ele é levado até a cidade de Damasco, conduzido por a sua tropa. Porque ele não enxergava, ele não sabia por onde era o caminho. Mas Saulo, ele queria entrar em Damasco. Queridos, Jesus, ele tirou a visão de Saulo. Porque Jesus, ele queria trabalhar na vida daquele homem. Jesus, ele queria esvaziar aquele coração. Jesus, ele queria limpar. Jesus, ele queria reciclar. Que a Bíblia diz que o Senhor, ele não habita em casa preparada pelo homem. Naquele momento, quem ia preparar aquela casa, quem ia preparar aquele coração, era o Senhor Jesus. Mas Saulo, ele teve o que? Atitude. Saulo, ele cede essa preparação. O que falta? O que te falta você ceder essa preparação? O que falta você deixar Jesus, ele te preparar? Não há mais tempo, amados, para esperar. Não há mais tempo para analisar. Não há mais tempo para pensar. Sabe por quê? Os dias são difíceis. Para melhor dizer, os dias são maus. Jesus, ele deixa claramente, lá no livro de Mateus 24, quando estiver próximo a vinda dele, ouvireis de guerra, de rumores de guerra. Portanto, se levantará nação contra a nação, reino contra reino. Haverá terremotos, pestes, enchentes em diversos lugares. Mas também ele deixa bem claro que aquele dia e aquela hora, na vinda do Filho do Homem, nem mesmo os anjos do céu saberá, nem o Filho do Homem, mas unicamente o Pai, que é Deus. Portanto, essa noite eu quero dizer para vocês, assim como Saulo tomou essa atitude, assim como Saulo ele se rendeu ao Senhor, é o momento de todo cristão tomar essa atitude. Porque se a gente for ver lá fora, ó, tem guerra, onde está morrendo dezenas e dezenas de pessoas por dia, centenas e centenas de pessoas, talvez milhares e milhares de pessoas por dia. Dois países, talvez países irmãos, entrando em conflito. País talvez que esteja dividindo, talvez o mesmo prato. Estão em conflito. Rússia e o outro país, a Ucrânia. Se a gente for ver quantas e quantas pessoas esse ano não morreram soterrado nessa chuva que surgiu aqui no Brasil, no estado do Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador. Se vocês for ver, queridos, essa doença só aqui no Brasil tem tirado mais de 500 mil vidas.
Quer dizer para vocês essa noite, que não é se escondendo, não é se refugiando dentro das nossas casas, que a gente vamos conseguir nos livrar. Mas a gente vamos conseguir nos livrar, a gente vamos conseguir nos libertar quando a gente encontrar essa única porta que se chama Jesus. Quando a gente encontrar essa porta, a gente vamos conseguir nos libertar. Porque ele profetizou. E as profecias estão se cumprindo. Para melhor dizer, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Queridos, o Senhor deixa bem claro: virá dias em que enviarei fome sobre toda a terra. Não fome de pão e nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Ele deixa bem claro que terão errantes, que correrão do mar até o outro mar, do oriente até o ocidente, em busca da palavra do Senhor, mas não o acharão. Tem muitas pessoas famintas, tem muitas pessoas com fome, com sede de ouvir a palavra de Deus. Mas muitas vezes o medo, a insegurança, a falta de confiança está tirando essa palavra do coração dessas pessoas. Voltando para o texto, a Bíblia fala que Saulo ele entra naquela cidade de Damasco. A Bíblia fala quando ele entra naquela cidade, Saulo ele começa a entrar nos projetos de Jesus. A Bíblia diz que Saulo ele começa a passar pelo processo. Ele fala que ele, naquele momento, 3 dias, ele não comeu e nem bebeu. Mas literalmente, aquele homem ele orava sem cessar. Naquele momento ele conversava com Deus sem parar. 3 dias e 3 noites. Às vezes a gente olha para nós mesmos e a gente vamos tirar um momento para a gente orar. Quando a gente começa a orar, oramos 2 minutos, 3. Muitas vezes já começamos a nos sentir o quê? Fatigado. Muitas vezes já começamos a nos sentir sem raciocínio, sem força. Mas Saulo, aquele que não conhecia Jesus, aquele que não conhecia a palavra, aquele que não conhecia os projetos do Senhor, naquele momento, ele literalmente se derrama perante o Senhor em oração, em súplica, em clamor. A Bíblia diz o quê? Clamar-me-ei, responder-te-ei, quando clamardes de todo o vosso coração. Jeremias, verso 29, capítulo 13. O Senhor responde a Saulo. O Senhor Jesus responde. Verso 10. Naquele momento o Senhor começa a falar com o discípulo, começa a falar com o apóstolo Ananias. Ananias, e Ananias responde: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. E assim diz o Senhor: Ananias, entra na cidade de Damasco, na rua chamada direita, e pergunta na casa de Judas para um homem, por nome de Saulo, é que ele está orando.
E numa visão ele via que você chegava e põe a mão sobre a sua cabeça. E ele retornava a sua vista. Queridos, Jesus, ele vinha até Damasco. Ele não veio só ao encontro de Ananias, de Saulo não. Mas Jesus, ele veio ao encontro também de Ananias. Sabe por quê? Que a Bíblia diz lá no livro de Isaías 61, verso 1: Eis que o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. O Senhor me ungiu para pregar boas e novas aos mansos, a restaurar os contritos de coração, proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Querido, Saulo estava preso. Saulo, ele estava cativo. Saulo, ele estava contristado de coração. E Ananias, naquele momento, ele se encontrava sem dimensão. Sabe por quê? Ananias, naquele momento, ele clama, ele argumenta: mas Senhor, acerca de muito eu ouvi falar desse homem, da forma que ele persegue os seus santos em Jerusalém. E aqui tem o poder do sacerdote para prender aqueles que invocam o teu nome. O que me chama a atenção é a resposta que o Senhor dá para Ananias. Ananias, Ananias, vai. Porque esse é um vaso escolhido para mim, para levar meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Quer dizer para vocês, hoje você está sentado aí, quer dizer para você que você é vaso. Você é vaso de valor. Você é vaso escolhido. O Senhor, Ele escolheu a você. O Senhor te chama. Sabe por quê? Que o Senhor te escolheu para você. Não foi para você estar sentado aí nessa cadeira, não. O Senhor te escolheu você. Não foi para estar só ouvindo a palavra de Deus, não. Mas o Senhor te chama para você ser coluna. O Senhor te chama para você fazer a diferença, assim como Saulo fez. O Senhor te chama porque Ele quer te converter, assim como houve a conversão de Saulo. O Senhor te chama. Queridos, o que me chama a atenção dessa conversão de Saulo é no momento que ele é batizado. E aquele homem, ele foi restaurado em 3 dias. E a Bíblia fala que aquele homem, ele se esforça, aquele homem, ele sai pregando a palavra do Senhor.
Ele sai dizendo: Jesus, Ele te ama. Ele sai dizendo: Jesus é vida. Ele sai dizendo: Jesus, Ele liberta. E quando chega lá no livro de Romanos, capítulo 1, a partir do verso 16, aquele homem, ele bate no peito e diz: ó, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder da salvação de todos aqueles que nele creem. Primeiramente, do judeu, do grego. Saulo, ele declara que não se envergonhava do que Jesus tinha feito na vida dele. Saulo, ele não se envergonhava de dizer que só Jesus salva. E essa noite quer dizer para você: Jesus te ama. Jesus te ama. Deus abençoe a todos. Oh, maravilha, glória a Deus. Palavra de Deus.